se hoje é aquele jogo que o Flamengo dá adeus à disputa pelo título. Não, ainda não. Você acha que não? Não, mas é aquela coisa. Se não der o tricampeonato do Flamengo, um daqueles pontos você fala, pô, não podia ter feito, até pelo astral, pela grande vitória do Dragão sobre o Atlético Mineiro e tal, pouquinho antes do jogo, a torcida comemorando no Maracanã, pô, vamos lá, vem de ótima vitória, tá com quase toda a cavalaria à disposição, à exceção de 2 fundamentais, como o Bruno Henrique e a Arrascaeta, mas olha a qualidade e quantidade de opções que tem o Renato, é muito decepcionante. Até porque o começo foi bom, teve aquela chance com o Michel aos 2, teve esse lance, rapidamente reiterando da minha parte, um lance que depois da minha confusa interpretação, confesso que o microfone da Jovem Pan, estava em posição de impedimento, mas não participou. Opa, participou, daí pra mim, depois de analisar detidamente o lance, eu não marcaria impedimento. É um lance complexo, é um lance sim de interpretação, o que é interferir contra o adversário, o que é obter uma vantagem pela posição de impedimento, mas entendo que o Alan domina o lance, sai pra jogar e daí vem o Michael. Então eu não marcaria impedimento, entendo que nesse lance o Flamengo foi prejudicado a 8 minutos. E depois, não sei se foi por isso, mas o fato é que o Cuiabá marcou direitinho, inegáveis méritos pro trabalho do Jorginho, mais ainda pro Cuiabá, tão jovem clube, o próprio Zé Manuel recontava a história dele antes de a bola rolar no Maracanã e consegue se segurar, só tem uma derrota fora de casa, consegue segurar esse mega Flamengo, ainda que não tenha feito uma boa partida, e vem para a segunda etapa, poucas oportunidades, Michael, o grande nome do Flamengo, o Zé destacou, Paulão tirou 6.438 bolas por cima, por baixo, Flamengo com poucas ideias, mas no final, para mim, um lance que no primeiro momento achei uma disputa normal, aí pela imagem, e aí a imagem que o VAR tem, eu daria cartão amarelo para o Yuri, não daria o vermelho, porque eu acho que ele não engatilha, mas ele abre muito o braço e acerta o Vitinho. Então eu marcaria o pênalti no Vitinho. Então pra mim o Flamengo foi duplamente prejudicado. No lance do Michel, 8 minutos, esse lance os 47 da segunda etapa, e não vou falar sobre o lance do Galo, até porque faz parte da mesma competição, faz parte das equipes que vão, pra mim, tanto a final da Copa do Brasil como vão lutar pelo título brasileiro, mas não vou dizer, rouba aqui, pega ali, ou erra ali, não vou nessa aí. Mas eu, como não vi ainda o lance do Atlético Goianiense e do Atlético Mineiro, não vou falar. Vou falar do que a gente acabou de ver nesse 0x0 no Maracanã. Pra mim, lance de impedimento mal anulado, que anulou o lance do que seria o primeiro gol do Flamengo, o único gol do Flamengo do Michael, e pra mim houve sim o pênalti de Yuri sobre o Vitinho no finalzinho da partida. Zé, é um placar que deixa, a gente até comentou em off aqui, eu vou trazer isso pra roda, é um resultado que pode abater o time, porque era um dia para fazer o resultado, mesmo com os desfalques, era um dia para fazer o placar, fazer os 3 pontos, diminuir ainda mais a diferença para o Atlético Mineiro, porque senão o tempo vai passando e você nunca diminui. E aí vai ficando mais difícil para encostar no Galo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Zé. Hoje é um dia que o Flamengo, digamos assim, perdeu a chance de brigar de vez com o Atlético por esse Brasileirão, Zé? Não, eu acho que a luta continua, a briga continua, até porque o Campeonato Brasileiro hoje, ele demonstrou que o Atlético pode perder pontos na sequência e o Flamengo também. Eu só acho que desanima um pouco o torcedor do Flamengo, porque qual era o foco? O Atlético Mineiro tropeçando, o Flamengo vai encostar porque ele vai ganhar de todo mundo. E essa não é a realidade. É a segunda vez que o Atlético deixa de ganhar, né? O empate contra a Chapecoense, o Flamengo empatou logo no dia seguinte também, jogando com reservas. E hoje, o Atlético perdeu e o Flamengo entrou em campo, enfrentando o Cuiabá, jogando em casa. O Cuiabá tem uma bela campanha como visitante do Campeonato Brasileiro, só perdeu um jogo. Ainda assim, era obrigação do Flamengo ganhar o jogo, mesmo que seja 1-0. Sei que o flamenguista vai reclamar bastante do gol anulado, né, que é um lance muito difícil de interpretação. O Mauro Betting disse, eu não anularia o gol. Eu daria o gol do Michael. E o Flamengo fazendo um gol lá no começo do jogo, poderia tirar um pouquinho o Cuiabá lá de trás, ele que jogou fechadinho, quase dentro da sua grande área, colocando quase o time inteiro dentro da grande área, o jogo inteiro. E na parte final do jogo, teve uma disputa no alto, em que o Vitinho foi atingido pela lateral, naquele movimento que o jogador faz quando sobe, ele foi atingido no rosto. Fosse fora da grande área, o árbitro daria falta e provavelmente cartão amarelo para o jogador do Cuiabá, que eu não me lembro quem foi agora. Ou seja, é um pênalti em que ele pode, sem dúvida alguma, reclamar. Em que o Flamengo pode reclamar mesmo. Eu acho que o árbitro poderia ter sido chamado pelo VAR, já que em lance de pênalti pode, né? De falta não, de pênalti pode. Foi na área, o árbitro poderia ter sido chamado sim. Então, o Flamengo pode reclamar nesses 2 lances. A parte disso, né, foi decepcionante.
né? Porque o Flamengo não fez um bom jogo, o Flamengo finalizou muito pouco, cruzou quase 50 bolas na grande área e o Paulão tirou todas. Só deu Paulão no jogo, né? E aí, nos minutos finais, o Renato botou o Gustavo Henrique para brigar no alto com ele, né? Os zagueiros do Flamengo que estavam em campo, ninguém falou na frente. Poderia ter pensado nisso antes, né? Mas tirando o zagueiro e o colocando, né? O Viga falou, a torcida vaiou Bruno Viana e Léo Pereira. Por quê? O time eles não falharam, o time não tomou gol. O problema é em relação ao ataque. O Flamengo não conseguiu abrir espaço. E aí tem uma crítica, assim, o Cuiabá ficou só lá atrás. Mas o Flamengo precisa ter um modo de abrir espaço, de tentar furar essa retranca, esse sistema defensivo do time do Cuiabá. E em nenhum momento ele conseguiu fazer isso. Conseguiu abrir esse ferrolho defensivo do Cuiabá, abrir espaço para conseguir algumas finalizações. Finalizou muito pouco, teve poucas oportunidades diante do Cuiabá e desanima um pouco, né? Se ele não consegue ganhar do Cuiabá em casa, o torcedor deve pensar, e vai ganhar do Atlético fora de casa? Vai ganhar do Grêmio fora de casa, ou seja, esse hipotético aproveitamento de 100%, só esperando o Atlético Mineiro derrapar, não é a realidade, né? Não é a realidade. Ele vai precisar, mas continua vivo, continua na luta, porque o Atlético provou hoje que ele também não é infalível, não é imbatível. A outra questão, né, é a seguinte, quarta-feira tem Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil semifinal. O Atlético poupou o time titular. O Flamengo não. Quem não jogou é porque estava machucado, né? Arrascaeta, Bruno Henrique estavam fora, contundidos. Rodrigo Caio, talvez, ele está fazendo um trabalho lá de recuperação, né? Talvez. O Isla chegou atrasado, tal, mas o Mateuzinho não foi mal hoje, né? Era uma das poucas soluções aqui no campo de ataque da equipe do Flamengo, né? Eu acho que a decepção do torcedor do Flamengo foi grande, porque o Atlético deu uma chance e o Flamengo não soube aproveitar. O Viga, agora tem o detalhe da arbitragem no jogo de hoje, que eu não sei qual é a repercussão que tem aí no Maracanã ainda, né? Além do gol anulado, e o Mauro aqui, que é um conhecedor de arbitragem, ele na hora falou, é de interpretação e ele não anularia o gol, né? É difícil, né? Na hora do lançamento o Mateuzinho estava à frente, aí cortou e ele não chegou perto do Alain Pereur na hora que ele fez o corte e ele errou. Tecnicamente, o Alain Pereur cortou errado. O Mateuzinho foi lá, roubou a bola e o Michael, na sequência, fez o gol. Então, dá para você interpretar de que houve um segundo lance e que o gol foi legal, ou seja, mal anulado. E o lance no final do jogo do Vitinho, repito, se fosse fora da área, o árbitro teria marcado a falta e dado o cartão amarelo para o jogador do Cuiabá. Eu fico com a opinião, viu, Viga, de que houve um pênalti não marcado em cima do Vitinho, ali no final do jogo também. Flamengo não foi bem, não soube furar a retranca do Cuiabá, tudo isso é verdade. Agora, tem esse lado também da arbitragem que o Flamengo tem razão de reclamar um pouco também, viu? O Zé comentou, só um detalhe, Viga, o Zé comentou do pênalti, mas eu também posso acrescentar o gol lá do primeiro tempo, que muita gente diz que o impedimento foi mal marcado, que não deveria ter sido marcado o impedimento. O que você achou, Viga? Particularmente, eu acho que o lance do gol anulado é um lance interpretativo. Houve um impedimento na origem, vamos dizer assim, da jogada, mas a jogada teve continuidade, teve sequência, então como é um lance interpretativo, vai lá, tudo bem, o árbitro pode anular o gol. Agora, para mim, o mais agravante é o segundo lance, é o lance do Vitinho, porque aí não é interpretação, tá ali, o cara levou uma cacetada, levou uma porrada na cabeça, e o tal do VAR tem que avisar, amigão, olha só, o defensor do Cuiabá subiu com o braço aberto, deu uma cacetada na cara do Vitinho dentro da área. O mínimo que o senhor tem que fazer aí é dar um cartão amarelo. Agora, ele não deu cartão amarelo, não marcou pênalti e ainda deu um cartão amarelo para quem reclamou, que foi o Felipe Luiz. Ou seja, eu acho esse erro mais sério, mais grave e mais prejudicial do que o primeiro. Porque o primeiro daí ele ainda tem um argumento, ainda tem um álibi para dizer o seguinte, olha, tinha um jogador que estava impedido, o lance teve continuidade, e na continuidade, na sequência, saiu o gol do Flamengo. Beleza, aí ele tem a escusa, tem a defesa dele. Agora, nesse último lance aqui do Vitinho, por mais bobo que fosse, uma disputa no alto, aérea, nos minutos finais da partida, houve uma paulada, houve uma porrada na cara do Vitinho, uma cacetada dentro da área, em que deveria ter sido marcado o pênalti e cartão amarelo para o defensor do Cuiabá. Nada disso foi feito e quem foi premiado ainda
foi o Felipe Luiz. Acho o segundo lance mais grosseiro, viu, gente? O Benedito Muniz aqui no chat, o Galo também teve um pênalti hoje que não foi marcado. Foi um pênalti claro, que foi checado no VAR, inclusive, e o Rafael Claus não deu o pênalti. Assim, eu vi muito de relance, assim, mas me pareceu realmente pênalti.